Pegue a sua Bíblia. Hoje nós iremos meditar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. No capítulo 7, o apóstolo Paulo ele vai abordar assuntos a respeito do casamento, dos solteiros, das virgens e das viúvas. Então, todos esses assuntos o apóstolo Paulo ele vai abordar no capítulo 7. E juntos nós iremos meditar na palavra do Senhor. Acompanhe o versículo 1. Diz assim, Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. O apóstolo Paulo, ele está dizendo à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto escreveu perguntas para o apóstolo Paulo, e ele escrevendo a carta aos Coríntios, ele está respondendo algumas questões, algumas perguntas que foram feitas para ele. E ele diz aqui, no versículo 1, que bom seria que o homem não tocasse em mulher. O que o apóstolo está falando é a respeito do celibato, né? Significa viver solteiro, ou sem se casar, nem ter uma relação com outra pessoa. O apóstolo Paulo, ele traz a sua preferência, né, para que o homem ele buscasse o celibato, né, e vivesse uma vida solteira para poder servir a Deus. Mas ele diz aqui no versículo 2, né, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O que o apóstolo Paulo ele está dizendo? Qual é a melhor a escolha, o celibato ou o casamento? Aí ele diz que a melhor condição depende de cada pessoa, por conta da prostituição. Porque para algumas pessoas o celibato é a melhor escolha, mas para outras é melhor se casar, né? Cada cristão ele pode escolher se vai casar ou vai manter o celibato. No entanto, enquanto não se casa, o cristão não deve se envolver sexualmente com ninguém, porque a resposta de Deus para o sexo é o casamento. Então Deus criou o casamento para que haja o sexo, né, após o casamento. Então, o apóstolo Paulo, ele respondendo às perguntas da igreja de Corinto, ele fala que por causa da prostituição, né? Cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. O que Paulo está querendo dizer também que o casamento é monogâmico, né? Que o casamento é entre um homem e uma mulher, e entre uma mulher e um homem. E ele vai dizer aqui o conselho para os cristãos casados. E ele diz aqui no versículo 3: o marido cumpra com a mulher suas responsabilidades conjugais, e da mesma sorte a mulher para com o marido. Aí ele diz no 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. O que Paulo está querendo dizer aqui é que um homem e uma mulher, ao se casar, eles devem se respeitar um ao outro, atendendo o quê? As necessidades sexuais lícitas, né? Ao qual eles devem pagar sua dívida matrimonial e cumprir o seu dever conjugal de um para com outro cônjuge, satisfazendo-se mutualmente. Quer dizer, e se eles não obedecerem essa determinação, um pode ser responsável pela infidelidade do outro. Então os dois têm responsabilidade sobre o casamento, né? Até mesmo a respeito do sexo, porque o sexo no casamento ele é uma dívida. Então quando o marido, o esposo ou a esposa se sujeita, né, mutuamente ao sexo lícito, às necessidades sexuais lícitas,
né? Eles estão cumprindo com a palavra de Deus, mas muitos casais, eles sofrem, ou até mesmo por conta da infidelidade, na ausência dos sexo. É o que Paulo vai dizer aqui no versículo 5. Não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, mas depois uni-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que Paulo ele está querendo dizer é que um não pode privar o outro sexualmente, a não ser que seja por concordância, consentimento mútuo. Os dois venham concordar e passar um período sem sexo, mas com propósito, jejum e a oração. Porque ele diz, porque independentemente da bênção espiritual que qualquer um dos dois receba, eles têm que se juntar outra vez para vencer Satanás. Porque o domínio próprio vai diminuindo, e ao diminuir o domínio próprio por conta da incontinência do casal, ambos ficam expostos a ser tentado pelo próprio diabo. É onde que gera a infidelidade e os adultérios, até mesmo no meio cristão. Então, o casal ele deve vigiar muito, né? E se ele passar um tempo sem ter relações sexuais, isso tem que ser em concordância de ambos, mas para um propósito de jejum e oração. Se não for por isso, eles devem vigiar, porque por conta da incontinência, o domínio próprio vai diminuindo e com isso o casal vai se tornando exposto a ser tentado pelo próprio diabo, aonde que o inimigo ele causa a infidelidade, né, e o adultério. E Paulo vai dizer aqui o conselho para os solteiros, diz aqui no versículo 7. Porque quisera que todos os homens fossem como também eu sou, mas cada um tem de Deus seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Aqui Paulo ele está dizendo que tanto para a pessoa ela buscar o celibato, para viver uma vida solteira, sem ter qualquer relação, tem que receber esse dom da parte de Deus. Assim também os casados, né? A pessoa casar, ela deve ter um dom, porque muitos se casam e com o tempo acabam se separando ou se divorciando, porque muitos não tiveram esse dom, o dom para casar. Tem muitos que têm o dom de celibato, né? Um dom dado pelo próprio Deus para viver uma vida solteira, né? Sem ter relações, né, com outra pessoa, e são pessoas que conseguem se controlar, né, através dos desejos sexuais, né? Então, assim também no casamento, tem pessoas que recebem da parte de Deus o dom, né, para o casamento e conseguem viver uma vida matrimonial abençoada por Deus. E Paulo ele vai dizer aqui, ó, no versículo 8, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficarem como eu. Paulo ele traz o exemplo dele, que buscou o celibato, né? Buscou viver uma vida solteira, sem se casar, nem ter relação com outra pessoa. E Paulo diz aqui no versículo 9, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Paulo ele fala aqui sobre a falta de domínio próprio, né? Mas se vocês não podem, né, se conter, se há falta de domínio próprio, se vocês não conseguem se controlar sexualmente, né, e por conta disso às vezes se entregam ao pecado da prostituição, da impureza sexual, da pornografia, da masturbação, Paulo ele fala assim que essas pessoas têm que procurarem casar-se,
né? Porque é melhor casar-se do que abrasar-se, do que viver ardendo em desejos, né? Então isso daqui é muito importante, né? O solteiro e a solteira entender. E Paulo agora vai falar a respeito dos cristãos que são casados, né? A respeito do casamento e a respeito também até mesmo do divórcio. E Paulo vai dizer aqui no versículo 10: Todavia os casados ordeno, não eu, mas o Senhor Jesus, que a mulher não se separe do marido. O que Paulo está querendo dizer aqui? É que ele está trazendo uma ordem, né? Mas não dele, mas daquilo que Jesus ele tratou. Porque Jesus, em Mateus capítulo 19, ele tratou a respeito do divórcio, né? Então, Paulo só está relembrando à igreja aquilo que o próprio Jesus ele havia ensinado. E ele diz aqui no versículo 11: Se, porém, se separar, que fiquem sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aqui, o apóstolo Paulo, ele trata a respeito da separação, do divórcio, né? Ele fala, se porém se separar, que fique sem casar, quer dizer, fique solteiro ou solteira, ou que se reconcilie novamente com seu marido, né? E que o marido não deixe a mulher. É porque há pessoas que às vezes elas se casam e elas se arrependem e quer se separar, né? E ele fala, não, se porém se separar, que fique só, sem se casar novamente, ou que se reconcilie com o seu marido, né? Ele tratando a questão das mulheres. Ele diz aqui no verso 12, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em coabitar com ele, não a deixe. Quer dizer, o rapaz ele casou com uma mulher que não é cristã, certo? E ela não tem problema com a fé que ele professa em Cristo Jesus, né? Ela não tem problema de estar casada com ele, mesmo que ele venha servir a Cristo, se dedicar a Cristo e honrar o seu papel como esposo, né? Suas responsabilidades matrimoniais. E Paulo fala que ele não deve se separar dessa mulher, né? Ele não pode deixar ela, mas ele deve se manter casado com ela, né? E ele diz aqui no versículo 13, e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente coabitar com ela, não o deixe. Quer dizer, a mesma questão. Se a mulher ela casou com o seu esposo e ele é descrente, ele não é cristão, só que ele não tem problema nenhuma dela professar a fé dela em Cristo Jesus, dela servir a Deus, e ele não se levanta, não se opõe, né, à sua fé, então ela deve se manter casada com ele e não se separar. E Paulo aqui vai dizer no versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aqui é muito importante, né? Paulo ele fala que se o descrente aquele que casa com o descrente, tanto o homem como a mulher, através da sua vida com Deus, através da sua santificação, através da sua separação a Cristo, tem um poder para santificar, para levar a Cristo aquele ao qual está casado ao seu lado. Amém? Tem um poder de santificar
de levar as coisas, de levar o seu cônjuge a Cristo através da santificação, através do seu testemunho. Não só o seu cônjuge, mas também os seus filhos. Então isso é muito importante, né? O papel tanto do homem de Deus como da mulher de Deus que se casou com um descrente, porém seu cônjuge, tanto o esposo como a esposa, não impede e não se opõe à sua fé em Cristo Jesus. Você deve se manter casado e casada, porém através da sua vida com Deus, a vida do seu esposo, a vida da sua esposa é santificada, não só a dele, não só a dela, mas também a dos seus filhos, que também vão ser levados e ensinados o caminho do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 15, mas se o descrente se separar, separe-se, porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Quer dizer, se o seu esposo descrente ou sua esposa descrente, que não crê em Cristo, que não professa a fé em Cristo, né? Se ele ou ela te abandonar, for embora, ou no caso, no momento que você se voltou para Cristo, tanto o seu esposo como a sua esposa, e não aceita a sua fé em Cristo e quer se separar, né? Você pode se separar. É isso que Paulo está dizendo, né? Se essa decisão veio dele, se essa decisão veio dela, do descrente, da descrente, então você pode se separar. Você vai estar livre, você não vai estar preso, né? Porque, como ele diz, não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. E Paulo fala que nós não podemos ficar presos ao descrente, se ele ou ela quer se separar. Bem? E uma coisa importante nesse 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo também, é um dos assuntos abordados, que é uma questão, né, que muitos se perguntam, sobre a violência doméstica, né? E esse versículo, ele traz a resposta a essa pergunta, né? É que a violência é sim um motivo também para divórcio, segundo a Bíblia. Aliás, não só para o divórcio, mas também para a denúncia à polícia, para que a justiça tome providências. Então, biblicamente, entendo que a violência dentro do casamento se enquadra nessa passagem de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, onde Paulo trabalha nesse texto a possibilidade de um cônjuge incrédulo abandonar o casamento. A palavra grega, traduzida por apartar-se, significa separar, dividir, partir, quebrar em pedaços, separar-se de, despedir-se de, partir, ir embora, né? Então a violência contra o cônjuge, seja um estágio, né, avançadíssimo de um desejo e uma decisão de apartar-se, que a outra pessoa está demonstrando através da violência. Então, quando um marido, por exemplo, ele agride a esposa, está claramente se apartando dela, está quebrando o relacionamento, está indo embora do casamento com tal atitude. Então, nesse caso, fica claro que a pessoa que ela sofre violência no casamento tem sim o direito de se divorciar e não estará com isso indo contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz aqui, porque isso não é só uma questão que a palavra de Deus, ela nos ajuda a compreender, mas isso também é um caso de polícia, aonde que a polícia ela tem que ser acionada, porque a vida da pessoa que está sendo vítima da violência, ela pode chegar até mesmo a morrer, né? Então isso é muito importante a gente entender. E ele diz aqui no versículo 16,
Porque como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Porque muitas pessoas, às vezes, ela fala assim, não, eu vou me manter junto, eu vou casar com essa pessoa, com o descrente, né? Com a descrente, com aquele que não conhecem a Cristo, com aquele que professa, com aquela que professa outra fé, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou ganhar essa pessoa para Cristo. Aí Paulo fala assim, como é que você sabe disso? Como é que você sabe se você vai salvar o seu marido? Como é que você, ó mulher, como é que você sabe se vai salvar o seu marido? Ou como é que você sabe, marido, se vai salvar a sua mulher? Por quê? Porque a salvação é individual. A graça de Deus é para todos. Mas a salvação é individual. Muitas vezes a pessoa ela se envolve num casamento, ou ela se casa crendo que ela tem o poder, ele tem o poder de convencer, de converter o seu cônjuge. E aí é onde que muitos casais acabam se frustrando e chegando até mesmo ao divórcio. Porque chega um momento, pelo julgo desigual ao qual eles acabam vivendo, um professando uma fé, outro professando outra, um crendo em algo, outro crendo em outra coisa, chegando um momento que o casal muitas vezes chega até o divórcio, né? Chega a um momento de se agredir, né? Verbalmente e muitas vezes até fisicamente, né? Por conta desse desequilíbrio, nesse casamento. Então é um perigo muito grande, nós devemos tomar cuidado, nós devemos examinar, né? Se a pessoa professa a mesma fé, ou até mesmo antes da pessoa ela se relacionar com alguém, ela não querer fazer o papel do Espírito Santo, ele não querer fazer o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é o único que pode convencer e converter uma pessoa. Ele é o único que pode salvar uma pessoa, transformar, regenerar, levar uma pessoa ao novo nascimento. Então isso é importante, né? A pessoa, quando ela decide, se casar com uma pessoa ou se relacionar com uma pessoa, ela deve investigar a pessoa, como ele ou como ela tratam os seus pais, como eles se comportam dentro de casa, se teve outro casamento, qual foi o motivo do divórcio, né? Procurar aquela pessoa, a última pessoa que essa pessoa se relacionou, para ver por que essa pessoa se divorciou, por que essa pessoa se separou, né? Então, são coisas que são importantes. Muitos vão deixar para fazer isso depois que já se casaram, achando que eles que vão mudar, eles que vão transformar a vida da outra pessoa. E muitos acabam quebrando a cara, né? Então isso é importante.